Sejam bem-vindos a mais um Cubicast. Este que vos fala é João Brito, seu host favorito do Cubicast, mas hoje é um episódio diferente. Eu vou explicar um pouco, e para você que ouve o Cubicast há pouco tempo, se for alguma coisa menos que 4 anos, tá bom? Você não ouviu os primeiros, e eu talvez espero que você não volte lá para ouvir, tá bom? É um sentimento meio dúbio, porque olhando daqui de 2023, acho que era uma porcaria lá no começo, tá bom? Mas se você quiser ouvir, tem episódios bem legais e que a gente deu muita risada. E hoje, minha convidada, ou talvez voltando aqui, sempre tá por perto, é Thalita Bernardes. Se você não conhece exatamente assim, por esse nome, é a Thalita. Eu acho que não tem outra Thalita DevOps e SRE por aí, Thalita, tá bom? Eu vou deixar você se apresentar e depois eu rasgo seda pra você e etc, tá bom? Tá ótimo, eu tô aqui até envergonhada já, brincadeira. Mas, apresentando um pouquinho, né, e voltando ali pro passado, pros Cubicasts antigos, eu já trabalhei com o nosso digníssimo host aqui, né, então a gente já esteve juntos aí, resolvendo BOs, chabus, coisas do tipo. Hoje eu tô trabalhando como SRE na GUP, mas já passei por vários lugares, acho que nessa minha vida aí, já trabalhei em consultoria, já trabalhei com produto, já trabalhei com uma série de coisas, sempre voltado pra SRE, DevOps, Platform Engineer, o nome que vocês quiserem dar aí, pra mim é só o Super Saiyajin aí que vai adicionando uma habilidadezinha a mais aí no final do dia. Muito bom, muito bom. Bom, como a Thalita disse, a gente já trabalhou junto e foi um prazer trabalhar junto. Quem sabe a gente vai se encontrar de novo? Não sei, mas como ela disse, a gente normalmente fala aqui nesse podcast, sysadmin, SRE, DevOps, olha só, gente, é a gente que rebuta o servidor lá no final das contas, tá bom? Então, mais ou menos, é por aí. Ou pode, né? Ou pode, agora a gente só trocou o comando para rebutar, né? Bom, Thalita, eu queria começar, talvez, antes da gente falar, a gente conversou, obviamente, antes do episódio começar, e talvez antes de falar um pouco sobre técnica, vamos começar falando um pouco sobre carreira ou desenvolvimento, assim, porque apesar de eu ser um velho e a gente editar o vídeo aqui para eu parecer mais novo, você, apesar de parecer nova, tem alguns milênios de carreira. E eu acho muito legal a gente poder compartilhar isso com outras pessoas que, de repente, estão em momentos decisivos, ou às vezes se planejando. Eu nem recomendo a ninguém que seja como eu, não planeja nada na vida, né? E você só vai como o Zeca Pagodinho. Não faça isso, tá bom? Você pode dar sorte ou pode dar um puta azar. De repente virar um CTO aí. Isso não é das melhores coisas na vida. Ou ganhar na loteria, quem sabe, né? Aí, de repente, né? Começa jogando. Bom, Thalita, pra ser um pouquinho mais específico pra gente começar, você hoje é SRE, né? Na GUP, mas também tem uma vida paralela, né? Ainda. Então, explica um pouco disso pra gente ter um background e a gente falar um pouco desse assunto. Legal. Além da GUP, né, de trabalhar e atuar como SRE, eu também dou aulas, né, então eu tô aqui na parte acadêmica e para empresas em geral, né, então geralmente pessoas que vão fazer reciclagem, pessoas que querem aprender uma área diferente da que elas estão no dia a dia, ou pessoas que querem aprimorar um pouquinho, né, do que elas estão fazendo já dentro das empresas. A gente é contratado para fornecer ali um serviço de cursos falando sobre coisas de SRE que a gente tem no dia a dia, né, e acho que o que ajuda muito a gente a conseguir ensinar é a gente ter essa vivência prática também, né, porque às vezes você vai comprar um curso numa plataforma, alguma coisa e tal, mas a teoria é muito diferente, assim, no dia a dia, né? Uhum. Essa missão, assim, de, tipo, ensinar as pessoas e fazer pessoas que nunca viram ou pessoas que já viram, mas estão num lugar diferente ali e chegarem do outro lado é bem legal, assim. Eu gosto bastante de conseguir trazer isso para as pessoas da melhor forma possível. Que da hora. E como que isso é para você? A gente tem, talvez, isso em comum, né? Porque eu gosto da técnica, eu adoro Kubernetes e Linux e essas bobagens de nerds, mas falar bobagem aqui é o que eu mais gosto. Quando eu dava treinamento de Kubernetes e passava a semana inteira falando sem parar, era a melhor parte. Mas nem sempre é o que todo mundo quer, ou eu conheço inúmeros técnicos que nem têm a interface de fala instalada, né? Eles, por texto no máximo. Como que isso é para você, assim, ou outras pessoas que você conheça e a gente vai trombando no meio do caminho, sobre essa aparente evolução, né, na carreira, talvez degraus assim que você vai tomando,
mas que às vezes não precisa ser definitivo. Como isso está sendo para você, assim, essa experiência? Legal, eu acho que é muito legal, assim, é muito bacana. Eu sempre quis e sempre tive essa vontade, né? Então acho que é importante a gente saber o que a gente quer também em primeiro lugar, antes de tomar uma decisão definitiva. Não, nada que não tem, né, decisão definitiva de fato. Eu acho que a gente é várias pessoas durante o dia, né? Então, eu trabalho dando aula, eu trabalho como SRE, mas eu também faço outras coisas também, né? Tipo, eu gosto muito de ler, não sei se vai estar gravado aqui, mas eu tenho uma estante gigante aqui, então, assim, eu tenho um repertório bastante grande de livros e coisas do tipo. E eu não sou só a Thalita SRE, né, todo o tempo. Uhum. Eu acho que é importante a gente ter ali opções em um leque grande de coisas que a gente pode fazer se, sei lá, a gente achar que o que a gente escolheu na primeira vez não foi o suficiente de alguma forma, ou não é legal do jeito que a gente imaginou, ou a gente só quer simplesmente mudar mesmo, como a gente muda de cabelo, sei lá, no final de semana. Então, assim, é bom mesmo ter esse pensamento de que nada é estático ali, você pode mudar, assim, pular para algum outro lugar que você se sinta melhor de alguma forma, né? Massa. Que da hora. Eu concordo com você muito. Na verdade, eu sou um velho aqui na beira dos 40 anos aqui. Se eu tropeçar, eu caio nos 40. Mas eu acho que eu demorei muito para entender isso, né? Mas quem acompanha o Cubicast já viu que de uns tempos para cá eu mudei muitas coisas. Eu tenho uma tatuagem agora, talvez meio braço, já mudei de cabelo, como a Thalita falou, e etc. Mas isso parecia, até pouco tempo atrás, parecia que as nossas decisões eram na pedra. Parecia que a gente tinha decidido, eu sou sysadmin, parabéns, você é sysadmin até o resto da vida. Tem a sorte ou o azar, se essa profissão acabar, vai vender a sua arte na praia. Mas hoje parece que não. Eu não sei se o mercado permite esse lance um pouco mais dinâmico, porque eu vejo bastante gente migrando de carreiras e não só vindo para TI, mas também saindo, né? Também deixando essa loucura que eu não sei a profissão dos outros, mas deixando essa loucura na qual a gente está inserido aqui. Eu gosto disso, eu gosto da gente poder lembrar que tá tudo bem, dá pra mudar e dá pra ser um pouco mais livre, né? Eu acho que é um pouquinho das pessoas, né? Talvez dos pais ou pessoas ali da estrutura próxima das pessoas que acabam incentivando a, tipo, tem que ter uma carreira, tipo, firme, você tem que, pra evoluir, tem que estar sempre na mesma coisa que você sempre fez, né? E não, a gente é várias coisas, como eu acabei de falar, né? Então a gente pode sim mudar. Como eu falei também, eu me encontro muito dando aula, eu adoro falar bobagem pros meus alunos, eu ameaço a cantar quando eles não me respondem, e é isso. Cara, deixa o meu dia mais leve, sabe? Nunca precisei cantar, graças a Deus, senão ia espantar os alunos, não ia ter mais gente fazendo matrícula no curso. Mas é muito bom. Muito legal, muito legal. Tá bom, como sempre eu não me preparo pro Cubicast, né? Então, eu tô querendo ouvir um pouco mais de você sobre essa carreira paralela, vou chamar assim, ou talvez dessa outra personalidade, né, dessa outra Thalita, que dá aula, sobre como que isso, de repente, virou profissão. Vou dar esses nomes, assim, né? Porque, inevitavelmente, né, grande parte de nós, os não herdeiros, precisam, né, pagar os boletos que chegam no final do mês. Então, acaba que esses hobbies, quase, né, eles impactam às vezes e precisa virar um pouco de profissão e precisa dar dinheiro. E aí você não acha que, de repente, às vezes perde um pouco do brilho e corre esse risco, assim? Eu acho que o risco sempre acontece, né? Talvez você também não se encontrar numa segunda escolha que você tenha. Uhum. Isso pode ser tipo, não me adaptei, não gostei de fazer isso, né? Ou então é muito puxado, não vou dar conta. Isso vai acontecer em algum momento, ou então você vai pensar se você tá fazendo, tipo, vai escolher um ou outro que você tá ali naquele momento, ou então, se você não tiver opção de escolha, vai ficar ali durante um tempo, né? Mas se você gosta do que você tá fazendo, se você escolheu direitinho lá e se encontrou de alguma forma, eu acho que você acaba tendo ali uma diversão ao invés de um trabalho, sabe? E eu sempre falo isso, né? Eu falo que eu sou o Julius, eu tenho 2 empregos, meu marido não precisa trabalhar e tudo. Mas eu realmente amo ter 2 empregos, sabe? Eu realmente gosto das 2 coisas que eu faço. Eu acho que tem coisas que eu não gosto nas 2 também, né? Essa questão da loucura, por exemplo, dos prazos apertados e coisas do tipo, que é uma coisa que a gente lida constantemente, mudanças frequentes ou senso de urgência aflorado sem necessidade, acontece muito. Uhum. Isso não é uma coisa legal, né? Realmente acaba deixando a gente, tem que resolver rápido, tem que fazer não sei o quê e tal. Você fica meio maluco ali, né? E as aulas também, né? Você também tem que preparar, tem que,
vão vir alunos diferentes, vão vir com perfis diferentes, então você tem que conseguir ali conciliar também, né? E coisas acontecem também no meio dessas aulas, né? Tipo, pô, uma internet que falha, um negócio que você fala, pô, podia estar no presencial, talvez, não sei. Mas enfim, tem coisas ali que não dão certo. Eu acho que esse é o ponto, é saber com o que você quer lidar quando não dá certo, sabe? Da hora, legal. Tá bom, pra tentar conectar essa parte com a parte mais técnica, talvez porque o curso que você dá é sobre esse tema, né, de DevOps, etc. E de 10 pessoas que vêm falar comigo, 11 vêm falar sobre, quer dizer, 2 vêm tentar me vender alguma coisa porque eles viram CTO lá. Pessoal, não, isso não vai acontecer, tá bom? Mas as outras 8 vêm me perguntar sobre como dar os primeiros passos em DevOps. Talvez aqui no Kubecast já devo ter falado isso umas 1000 vezes, mas eu acho que é legal a gente ir renovando isso, né? E tendo outras perspectivas. Então, como ou quais dicas você daria para a pessoa começar nesse lance de DevOps SRE? Eu acho que o primeiro ponto é, tipo, realmente estudar e pegar uma base sólida ali, né? E eu sempre falo isso, acho que em todos os lugares que eu for é, tipo, entender do sysadmin lá que nasceu há sei lá quantos anos atrás e, tipo, ir evoluindo mesmo, porque essas coisas são usadas de uma forma diferente hoje em dia. Então, ter uma base sólida através de estudos, de laboratórios que você possa fazer, encontrar alguém que possa te guiar. Hoje em dia a gente tem a internet aqui, né? Então, nada mais justo que a gente procurar na internet também. Apesar de eu gostar dos livros, mas é bastante importante. E acredito que pôr a mão na massa também, né? Então procurar ali sempre referências técnicas, procurar pessoas que possam te apoiar, procurar lugares que você possa praticar também de alguma forma, talvez num ambiente mais controlado, né? Um lugar que você não vai derrubar as coisas e tal, entrar no pânico e desespero, mas ter um pouquinho dessa vivência mesmo que num tamanho menor, numa escala menor. Legal. Talvez antes de falar sobre Kubernetes ou algumas coisas dessas, eu queria saber o que além do Kubernetes, tem na sua vida de SRE? Talvez porque hoje a gente fala tanto de containers e Kubernetes, mas tem um ecossistema em volta quase infinito, aquela desgraça daquele landscape da CNCF, né? Que eu choro toda vez que eu olho aquilo. Mas o que disso entra na prática, assim, na sua vida? Não precisa ser exatamente hoje na GUP, mas o que vem te acompanhando, ou você vê de importante, assim? Legal, né? Então, eu acho que primeiramente, né, definindo um pouquinho do que eu faço, é garantir que as coisas não caiam. Então, eu preciso conseguir enxergar isso de alguma forma. E aí é o primeiro ponto, né? De uma vez que eu tenho um ambiente funcionando, coisas do tipo, eu preciso conseguir observar isso. Então, o SRE está muito focado na questão da confiabilidade, a parte de reliability, né, de ser resiliente ali de alguma forma, né, enfim. Então, basicamente, eu acho que independente de ferramentas, de Kubernetes, de cloud, de fila, sei lá, qualquer coisa que vocês venham a ver como tecnologia ou como meio ali para chegar nesse objetivo, a gente precisa sempre pensar que a gente não pode deixar as coisas caírem. Como a gente vai fazer isso? Talvez pouco importa aqui, tipo, falando num cenário mais abrangente, né? Claro, no dia a dia a gente vai ter que escolher ferramentas, vai ter que encontrar um meio legal e tudo, mas o objetivo é fazer isso. Então, assim, encaixar as pecinhas ali como se fosse um quebra-cabeça mesmo, né? De, pô, preciso observar, preciso fazer com que isso escale, preciso fazer com que essas coisas aconteçam ali para ter uma experiência boa para quem vai utilizar isso de alguma forma. Legal. Então, pra gente te colocar na fogueira aqui e... Socorro, Deus! Te colocar em maus... te colocar em maus lençóis, fazer você se comprometer, como, talvez, na prática, quais ferramentas... Então, vamos falar sobre esse lance de observabilidade ou monitoração, etc. Quais ferramentas você tem usado, assim, e que na prática são boas, assim, não importa quem paga ou não, tá tudo certo, assim, que a gente, só quem patrocina a gente é a Tubaína, olha só, podia ser uma cerveja, eu podia ser um cara legal, mas hoje é terça, não vai estar acontecendo. Tipo, mesmo se eu bebesse, terça acho que não pode, tá? Não, mas bacana. Eu acho que as ferramentas que eu tenho utilizado bastante, ultimamente eu tenho usado muito player pago, né, Datadog, ferramentas New Relic, né, Dynatrace, que são ferramentas, são bastante caras, sendo bem franca, mas elas dão uma visão muito legal sem você precisar gastar muito tempo configurando aquilo de alguma forma, né? Sem instrumento, claro. Vai ter que mexer um pouquinho, vai ter que deixar ajeitado do jeito que você precisa, mas ele acaba trazendo isso de uma forma mais facilitada. Mas também tem Prometheus, tem essas coisas mais open source, assim, que a gente consegue mexer. Elasticsearch, né, enfim, coisas do tipo que também são bastante úteis. É bom ter, talvez, ali na sua maletinha de
de DevOps ali, né? Que eu sempre falo, a galera te dá um chapéuzinho, uma maleta e fala, tipo, resolve esse problema aqui, né? Então é importante a gente saber onde encaixar, mas eu uso bastante essas que eu mencionei aqui. Grafana também, né? Pra mostrar os dashboards, coisas do tipo. Legal. E você teve oportunidade, não sei para onde vai essa pergunta, mas você teve a oportunidade de influenciar a escolha da ferramenta hoje onde você está, ou talvez alguns atrás? Como foi isso para você? Porque hoje, nós, em geral, sysadmins, DevOps e etc., a gente não é quem assina o cheque, mas normalmente a gente é quem diz, olha, essa ferramenta aqui, essa é a certa. Eu sei que vai custar X, mas é essa que você não vai me dar mais bronca. Então, como foi esse processo, assim, para você? Legal. Eu já escolhi, acho que há uns 2 empregos atrás, né? Enfim, nesse agora não tive muito essa opção porque eu já tava lá, né? Enfim, já tava ali. Mas eu escolhi o Elasticsearch na cloud com várias coisas. Ele também, apesar da galera usar muito para logs e afins, a cloud deles é muito boa, assim. Eu fui surpreendida positivamente ali porque não tem só a parte de logs, mas consegue criar alertas a partir disso, consegue, tipo, checar anomalias, consegue fazer a parte de APM, que é a parte de você monitorar ali as APIs, o tempo de resposta delas e tudo. Tudo dentro da mesma ferramenta. Claro, cada um é um agent diferente, você vai ter que configurar esses agents ou coisas do tipo, mas lá dentro você tem muita flexibilidade também para escolher o tipo de máquina que você quer, como você vai configurar isso, as políticas de rotação que você vai criar. Então, eu consegui influenciar porque tinha o Dynatrace, que era uma ferramenta muito cara, muito boa, mas muito cara ao mesmo tempo. O Elastic ganhava na questão custo, mas a gente conseguiu ainda ter a mesma visão, porque o Dynatrace era tão granular, mas tão granular, que a gente não tirava o proveito da ferramenta que ele tinha. E aí, com o Elastic ficou super simples, assim, a galera conseguia se achar melhor de alguma forma. Olha, eu não vou cometer... Eu acho zoado quando eu tô assistindo um podcast e as pessoas estão no celular, tá bom? Então eu não vou procurar. Mas vocês sabem, olha só, tem uma dupla, tem um cara e uma mina que são da Elastic e que eles estão em todos os DevOps. Eles estavam no DevOps Rio de Janeiro agora, encontrei com eles em alguns, e é óbvio que eu esqueci o nome de vocês. Me desculpem se vocês estão ouvindo, ou as outras pessoas. Conta pra eles que a gente falou deles aqui. Eu pude ver, né, a gente trocou uma ideia, eles estavam mostrando como a stack da Elastic, né, e como a Elastic tá mais presente aqui no Brasil e incentivando esse lance todo, né? Mas como a stack deles é muito mais abrangente, né? Porque às vezes a gente fica meio preso no Elasticsearch e aí, tipo, não, cara, os caras têm mais um arcabouço de coisa ali e que realmente faz muita coisa. Mas aí, pensando no que você disse sobre o Dynatrace e que eu acho que às vezes muitas ferramentas caem nisso, não sei se é um problema ou não, mas parece às vezes que eu preciso de um outro time só para poder usar a ferramenta do cara. Que eu sei que as ferramentas já fizeram uma grande parte, mas é que, às vezes, eu queria um pouquinho mais. Porque o Dynatrace, por exemplo, olha, acho que todas as empresas que eu já encontrei que o Dynatrace está lá, a pessoa, ela paga alguns bilhões, mas ela usa 10% do que o Dynatrace podia fazer. Eu acho que as pessoas, às vezes, não são especialistas na ferramenta, ela te traz tanta coisa que você tem que aprender ali, tipo, e aí acaba custando o valor da ferramenta, mas a hora de estudo da pessoa, sendo que ela poderia ter algo mais simples. Não tô dizendo que o Dynatrace é ruim, só estou dizendo que ele é um canhão. Se você não tem um time para poder olhar para aquilo, ou pessoas que vão consumir aquilo da melhor forma possível, não vale a pena contratar um serviço desse, porque ele é muito caro. Então, assim, né, pô, se você colocar lá na ponta do lápis, né, pô, tipo, Elasticsearch, no meu caso, atendeu bonitinho. E serviu super bem. Aqui não é, tipo, né, um contra o outro, mas eu acho que naquele cenário ali que tinha, sei lá, meia dúzia de pessoas que entendiam de métricas, coisas do tipo, não ficou uma ferramenta que tava ali só jogada a esmo, né? Então, assim, um time de SRE que entende de métricas de fato, que tá ali presente no dia a dia, né, que consegue entender o produto como um todo e que vai coletar as melhores métricas, vai criar os melhores dashboards e coisas do tipo, vai conseguir tirar o melhor proveito daquilo, né? Então, sei lá, um Dynatrace serviria muito bem para uma empresa que tivesse um time de SRE super maduro, assim, de cara ali é o que eu falo, né? Tipo, então a pessoa conseguiria chegar lá e fazer um troubleshooting, sei lá, em 5 minutos. A hora dele foi bem paga e a ferramenta também ajudou ele a executar o que ele precisava. Eu gosto muito dessa saída, e talvez quanto mais velho a gente vai ficando de profissão, mais a gente vai entendendo porque os velhos sempre respondem, depende, né? É a resposta para tudo. Mas é que, porque depende de verdade, depende do cenário, tem tantos fatores envolvidos, né? Como você falou, depende do tamanho do time, qual a senioridade, qual que é o ambiente. Eu vendo Kubernetes, né? Então, é claro que eu quero que o planeta use Kubernetes, mas, às vezes, alguém vai querer subir meia ferramenta
lá no Kubernetes. E o custo não se paga. Às vezes o time não vai dar conta e tipo, ai cara, isso vai ficar tão custoso que ela vai ficar frustrada e ela vai olhar e vai parecer que tipo, esse Kubernetes é uma bosta. Ele não faz tudo o que prometeu. Ele faz, mas é que não se encaixa para você. De repente, assim como Elastic, Dynatrace, etc. Falando de Kubernetes, né, e puxando um pouquinho a sardinha, é uma ferramenta fantástica, assim. Tipo, eu particularmente, assim, cara, eu sou apaixonada por containers, pelo tanto de coisas que você consegue colocar ali dentro, pelo ecossistema que você consegue criar de coisas ali, né, e tudo. E se você personalizar bem, customizar tudo certinho ali, cara, ele realmente vai resolver muitos dos seus problemas. Não todos, claro, né? Porque realmente não existe bala de prata aqui, mas é uma ferramenta muito flexível, assim. Você instala coisas, assim, tipo, qualquer lá dentro que vão funcionar super bem. Mas também tem esse ponto, né? Se você não configura direito, você vai ter um problema de segurança grave, você pode ter um problema de rede grave, então você também pode gerar mais problemas do que soluções com ele. Existe a possibilidade. Olha, então agora, com a palavra, nossos patrocinadores. Eu gostaria de aproveitar esse momento, muito obrigado pela deixa, Thalita, para falar sobre a Andistro, que eu já falei aqui, e a ferramenta vem evoluindo junto com o Kubecast, etc. E a gente tem algumas ferramentas sobre boas práticas de Kubernetes. Então, não é uma ferramenta de segurança, é uma ferramenta para o DevOps, é uma ferramenta para a gente saber quais boas práticas eu estou seguindo, quais eu esqueci, quais eu nem sabia que existiam, porque é gigantesco esse tal de Kubernetes. E ele, talvez o ponto forte, mas talvez o mesmo que gera o grande problema do Kubernetes, é que ele é extremamente flexível. Então, eu me lembro, a primeira aula de Linux que eu tive na minha vida, na For Linux, saudosa, um abraço, o professor falou, olha, Linux, ele é tão bom que você pode fazer com que ele pare de funcionar. Você pode dizer para ele coisas erradas e ele vai fazer. O famoso, né, RM-RF no barra. Olha só, jogar a lixeira no lixo. Tipo, não era para poder. Você pode fazer. Então, você pode deixar o Kubernetes uma porcaria. Então, bom, fecha o parênteses do nosso patrocinador. Se você quiser saber um pouco mais, andistro.io, você sabe mais detalhes sobre a ferramenta. Se você testar e quiser falar comigo depois, eu vou agradecer. Vai ser muito da hora. Mas voltando ao Kubernetes, como isso tem sido para você? Ou talvez, qual sabor de Kubernetes você tem usado mais nesse momento, assim, né? Talvez está ligado meio à cloud, que você mais tem afinidade. Como tem sido isso no dia a dia, assim? Que eles também estão correndo atrás, né? Então... eu acho que tem se abstraído muitas coisas e tem se feito muitos plugins dentro das clouds, no geral. Eu tenho utilizado muito nesse formato ultimamente, porque manter algo nesse formato aí, você acaba não tendo tempo para administrar as coisas importantes da sua empresa e gerar produtos ou coisas do tipo. Então a gente coloca no EKS, no GKE, onde eu tô aqui, a gente tem os dois formatos. E basicamente, assim, eu acho que evoluiu-se bastante desde a primeira versão. Quando lançou o EKS, eu ainda tava na GetUp. faz bastante tempo aí. E assim, cara, a experiência era terrível, porque você tinha que subir um monte de CloudFormation, subir um monte de coisa, ligar um monte de coisa com as outras, não tinha HPA pra você escalar seus pods, não tinha nada. Hoje tá até agregado ali com parte de monitoramento, com parte de custos, coisas do tipo que você consegue ter dentro da cloud, né? O GKE eu não preciso nem falar, porque como nasceu ali dentro do Google, tipo, a experiência é, tipo, 2 cliques, tá tudo funcionando ali, tipo, perfeitamente. Mas você só não administra a parte de masters ali, de coisas mais específicas. O resto ainda, né, as aplicações, parte de observabilidade e afins, você tem que também deixar ali do seu jeito. Eu acho que as pessoas às vezes pensam que é muito fácil, né? Eu vou criar um Helm aqui, um template pra todo mundo usar. Aí o dev, tipo, vai lá, só sabe mexer com Git, com o código dele lá em Java e vai subir um negócio lá dentro. Ou então o cara de dados vai subir, tipo, uma stack gigantesca que você fala, gente, vai processar o que nesse lugar aqui? Quantas máquinas eu preciso? E aí, tipo, o cara não sabe daquilo, né? Tipo, o template de nada serviu porque ele não sabe de nada que tá rodando por baixo dos panos. Ele não sabe que tem uma máquina, ele não sabe que tem uma rede. Então, assim, né? Sempre tem que deixar e pensar que a gente tá usando a cloud, tá usando as coisas ali, mas também a gente vai ter que administrar o que tá rodando por baixo ali as aplicações e coisas que a gente tem dentro das nossas empresas. Da hora. E já que você tá rodando em 2 nuvens diferentes, primeira pergunta, você vê muita diferença entre o Kubernetes deles, né? Na prática, talvez não só o sabor ali, mas se na prática tem alguma diferença para você, assim?
Pra mim, eu tenho a diferença de, tipo, por exemplo, né, quando eu uso o EKS, eu tenho que instalar muita coisa dentro dele pra eu conseguir integrar com a nuvem direto. Então, sei lá, se eu quero um disco, se eu quero uma coisa diferente que vai interagir com a AWS em si, eu preciso colocar muitas coisinhas lá dentro pra rodar em conjunto, sabe? No caso do GKE, eu acho ele muito mais integrado. Não estou falando que a Google Cloud é melhor, que a AWS é pior, ou coisa do tipo, mas eu acho que ele é mais amarrado ali e funciona melhor na hora que você precisa resolver algo rápido. Da hora. E aí, exatamente sobre essa amarração, quais ferramentas assim você tem gostado, talvez não só utilizado, mas tem gostado da nuvem pro seu Kubernetes ou pro seu ecossistema, que elas têm ser uma boa surpresa, assim, sei lá. Eu gosto bastante de gestão de acessos, eu acho que ficou muito massa você conseguir vincular usuários na nuvem com seus usuários de cluster e também criar contas de serviço, coisas do tipo. Eu acho muito massa você dar a permissão que você precisa num lugar e ela tá ali dentro, então você garante uma segurança maior. Legal. Eu acho que essa amarração funciona bem. A parte de custos também, né? O KubeCost já tá ali atachado no EKS, por exemplo, você consegue vincular com ele. Dá pra verificar também os custos por pod, por container, coisas do tipo. Eu acho muito legal. E eu acho, assim, né, no geral, eu tenho mexido, acho que mais com isso. Tem drivers e coisas que a gente consegue utilizar e que funcionam legais, assim, mas eu acho que pro que a gente tá comentando aqui talvez não faça tanto sentido porque são cenários mais específicos, né? Por exemplo, armazenar segredos no Secret Manager da AWS e conseguir usar o driver montando um volume dentro do Kubernetes direto, tipo, e você consegue consumir aquilo também, né? Muito legal. Mas tem gente que usa Vault, tem gente que usa outras coisas aí, né? No GKE a gente consegue também, por exemplo, na parte de Service Mesh, que a galera tava falando muito tempo, um tempinho aí, né? E ainda continua usando bastante. Você clica no botão, tem issue lá dentro, tipo, funcionando perfeitamente, né? Um clique mesmo que tu faz. Então, assim, são amarrações muito legais que você, tipo, não precisa se esforçar pra configurar, porque é uma ferramenta robusta, querendo ou não, que precisa de muitos ajustes ali, se você... E usar o default nem sempre é a melhor forma, né? Usar o padrão ali nem sempre funciona. Sim, pode crer. E como tem sido isso? Eu não sei, eu vou falar mal aqui, porque eu sempre falo mal, esse é meu papel, que multi-cloud, eu acho que ainda não existe de verdade. Ou, se existe, é igual cabeça de bacalhau, né? Mas a gente nunca viu assim, propriamente. Como tem sido isso, né? Você falou agora sobre a gestão de segredos e de usuários, por exemplo, que as clouds não se importam com integração, elas não querem, na verdade, se integrar, elas querem te manter isolado. E como tem sido isso para você, já que as coisas estão separadas, né? E como integrar isso diferente ou ter em dois lugares e por aí vai? Legal, acho que a primeira coisa é que a gente não faz multi-cloud aqui, né? Tipo, a gente tem produtos diferentes rodando em nuvens diferentes. Eu só vi uma vez isso funcionar, que foi no Mercado Livre, mas eles criaram um produto deles também, então, tipo... é verdade, é verdade. Que é a única vez, assim, eles têm códigos ali que fazem migrar de uma região para outra, de uma cloud para outra e funciona, né? Mas eu acho que essa gestão de segredo sempre foi um pouquinho complicada, assim, no geral, tá? Eu não vou falar aqui que é fácil, nem que as pessoas vão entender como é que funciona, mas você tem que instalar drivers, tem que configurar coisas ali pra, tipo, interagir de cara, ou colocar ali, né, operators, coisas do tipo que vão rodar lá dentro como uma ferramenta mesmo, fazendo essa integração. Não é tão direta assim, digamos assim, né? Mas você vai ter que administrar o podzinho ali da aplicação rodando pra poder mexer nas coisas. Eu acho que até hoje é um pouco problemático, digamos assim, conseguir gerenciar essas coisas em lugares diferentes, porque os serviços mudam muito, a primeira coisa, né? Tipo, por mais que fale, serviço de segredos. A forma que foi construída é completamente diferente, então você tem que entrar ali no mesmo... Ou você cria alguma coisa, cria um produto em cima daquilo, ou você usa os dois separados e entende que você vai consumir daquela forma e tá tudo bem também. E para você, já que são produtos diferentes, em nuvens diferentes, né? Os times também são completamente distintos, porque o que eu mais vejo dificuldade não é nos produtos, né? Mas sim na gente, né? Como que eu vou administrar tanto conhecimento, né, para poder fazer tudo isso funcionar em nuvens diferentes e lembrar dos detalhes ou aplicar todos esses detalhes e que as nuvens continuem evoluindo rapidamente. A gente teve o AWS Summit outro dia aqui em São Paulo. Eu não vou, tá? AWS Summit, eu sinto muito. Se um dia vocês querem patrocinar, eu posso aparecer lá, mas eu não vou assistir. Porque isso me dá uma angústia. Eu tenho que tomar muito mais remédio. Porque os caras vão mostrar uns 1000 produtos novos. Não, por favor. Você não lembra nem dos primeiros que foram criados, né? Quem dirá se adicionar mais alguma coisa. Exatamente. Gente, para. É EC2 e EBS. Tá bom, chega. LB, pronto, fim. Malha RDS pra ter um banco, ponto. Ninguém quer cuidar de banco, vamos deixar no RDS.
Então, esse lance dos times, né? Como isso é para você? E aí eu já vou entrar numa pergunta que é mais complexa ou mais polêmica, que é quanto você ensina ou passa para os times que não são SRE, né, propriamente, que essa não é a função do cara. Como você falou, os caras de data, por exemplo, o cara não vai entender capacity planning, sei lá. Eu acho que é um caminho bem árduo, né? Porque as pessoas realmente vêm de mundos diferentes. Por mais que seja tecnologia, a tecnologia é muito ampla. Uhum. Aqui a gente tem times específicos, né, para os produtos, já respondendo, e a gente é cross. Então a gente tem que saber tudo e as pessoas vão aprendendo com a gente e depois eles seguem lá o caminho deles. É um caminho árduo, a gente dá muito treinamento, a gente chega e mostra como é que se faz, né? A gente chega lá e cria um processo também, ou algo do tipo, para facilitar a jornada ali do desenvolvedor e tenta templateizar o máximo possível da vida. Uhum. A gente meio que tenta criar um Kubernetes ali para os desenvolvedores através da gente, sabe? Tipo, cria os templates ali, tipo, e pô, bota aqui tal coisa que vai funcionar mais ou menos aqui legal. Uhum. Ó, aqui no Datadog tem esse dash aqui que, tipo, pode te mostrar tal coisa e aí com base nisso você consegue fazer o seu capacity planning, por exemplo. Uhum. Então, assim, a gente monta o dash ou já deixa alguma coisa ali meio pronta para ele conseguir seguir o caminho dele depois. Legal, legal. E aí, sobre todas essas... Tem todos esses componentes, assim, né? Tudo parece peças soltas, né? Como que isso... Você falou sobre o template, eu gosto dessa abordagem, mas parece que na prática, parece que isso é tipo meio degrau, que só ajuda, tipo, pro que o cara não vai começar um YAML do zero, mas que ele vai ter que interagir com o nosso time, ele vai ter que perguntar algumas coisas, sei lá, e aí, de repente, a gente vai voltar a esbarrar naquele mesmo lance que a gente tinha antigamente, que o cara ia pedir uma máquina, sabe? E agora... A gente só mudou de máquina para uma outra coisa que ele pede. Você acha que isso ainda é verdade ou tem alguns macetes pra gente escapar? Legal, eu acho que até tem alguns macetes, mas eu sempre falo que a gente vai precisar criar alguma coisa, porque eu acho que não tem nada pronto no mercado hoje em dia, assim, de cara. Não que eu tenha experimentado, tá? Pode ser que exista e eu realmente não conheço. Uhum. Mas, por exemplo, né, eu já trabalhei num lugar que a gente estava desenvolvendo um CLI pro dev conseguir criar, tipo, falar, pô, eu quero um banco médio, uma aplicação XPTO, e, tipo, a gente definiu qual era o tamanho médio e tudo mais, e aí, tipo, ele dando esse comando, instanciava um YAML num crossplane, criava a aplicação com Helm, e, tipo, já gerava um padrãozinho que a gente tinha. Então, ele não tinha o trabalho de pensar na infraestrutura, mas de criar a partir do CLI ali, né, tipo, ó, banco médio, aplicação X, vai rodar e precisa de, sei lá, memória média também. Ele não sabe quanto é memória média, a gente definiu quanto que era em base, tipo, na média das coisas que a gente tinha rodando. Vai funcionar 100% do tempo? Não. A gente vai fazer a deploy lá nos ambientes, vai checar, vai ver se é isso mesmo, e aí se não tiver certo, a gente muda e fala, preciso cria aplicação grande agora porque ele precisa disso. E precisa de uma fila também, por exemplo. Então tem coisas que estão chegando, a gente consegue criar caixinhas ali, silos, para que os devs consigam só fazer o commit deles e entrar dentro dessa caixinha. Mas eu acho que isso ainda tá em processo de maturação. Tá bem... Assim, né, tá a passos lentos. Eu acho que muitos dos lugares que a gente vai trabalhar, que a gente vai estar, a gente vai ter que ajudar bastante, apoiar bastante mesmo, porque são mundos muito diferentes e vai ter esse cara pedindo alguma coisa no final do dia, né? Tipo, então vai ter que ter um time para atender isso, essas demandas todas. E acaba caindo ou pro time de SRE, de DevOps, de plataforma. Enfim, vão ter nomes diferentes nas empresas. Né? Bom a gente falar sobre isso, sobre plataforma, ou mesmo que não exista ainda, eu acho que não existe ainda, pelo menos, talvez falando contrário ao que eu perguntei antes, né? Porque às vezes parece que se a gente deixar uma receitinha de bolo ou algumas forminhas que eles podem escolher, como você estava falando, né? Batata pequena, média ou grande, né? Vou usar esse exemplo, né? Porque às vezes a gente vai no Mac e tipo, putz, cara, é que eu não queria exatamente esse combo, mas é que se você é chato para comer, e eu sou muito chato para comer, se você pede uma coisa diferente no McDonald's, todo mundo já deve ter passado por isso em algum momento, eles não conseguem, eles surtam lá dentro e não vai conseguir fazer. Pediu arroz com feijão, né? Tipo... Porque, tipo, eu não como queijo, né? Me desculpem, né? Mas eu não como. Então, se eu peço sem queijo, ele não consegue, vai vir com queijo, e eu vou ter que falar pro cara, tá errado, e aí ele vai tentar com um pouco mais vai atrapalhar o processo do cara. Enquanto se ele faz padronizado isso, né? Sai muito mais rápido, e ele atende muito mais gente, escala mais rápido. Talvez traduzindo isso para o que eu estou tentando falar, é que a gente ter esses pacotinhos, esses combos aí, né? A pessoa quer, tipo, uma aplicação média, ela quer uma fila, um banco desse tipo, NoSQL e pronto. Pode não estar o mais afinado possível, mas vai entregar rápido o suficiente
para que o restante da empresa, não só o desenvolvedor, né, mas o restante do fluxo corra mais rápido e não fique travando. E aí depois a gente pode ir afinando outras coisas, inclusive, como você disse, tipo o Kubecost e essas paradas que dão uma visibilidade, e a gente pode tratar exceção como exceção. Mas será que na prática, e aí agora finalmente minha pergunta é, será que na prática isso funciona ou não? A gente, tipo, todo mundo sempre, tudo é exceção. Legal, eu acho que é uma boa pergunta, porque geralmente a exceção aparece muito dependendo do lugar que você tá, principalmente quando você não tem muitas pessoas para atender essas demandas. Uhum. Mas, no geral, se você tem um número suficiente de pessoas que vão conseguir dar vazão às demandas, você vai ter que ter 2 fluxos afinados, o padrão e o customizado. Então, isso vai ajudar a desafogar aquelas coisas que são comuns, tipo, eu preciso de um usuário no banco de dados, preciso de uma aplicação comum com X memória, tipo, e aí você não vai precisar ficar parando para fazer essas coisas. Em contrapartida, vai ter o customizado, que você vai ter que ter um fluxo bem preparado ali, vai ter que ter, sei lá, uma lista de chamados, de pedidos, um canal no Slack, não sei. Alguma coisa ali que vai fazer com que você consiga ordenar esses pedidos ali, né, e consiga customizar da melhor forma. E um prazo para eles também, né, igual no McDonald's, se você pedir, não sei se você sabe, mas dá pra pedir arroz com feijão, né, enfim. Só que foge do fluxo, sim. Vou comer um arroz, feijão e batata. É igual aquelas pessoas que vão no McDonald's e pedem aquele negócio de salada, né? E tipo... Sim, então. E aí você foge do fluxo. Não é lá que é pra comer salada, porra. Aí, assim, né? Existe. Uhum. Tem. Não sei se mais assim, né? Tipo, e tudo, mas, pô, existe. Uhum. E aí, pô, vai fugir do fluxo? Mas e se alguém pedir? Você não vai atender ele? Sim. Ou vai? Talvez demore um pouco mais. É verdade, eu concordo com você. Eu não posso, no final das contas, simplesmente dizer um não na cara, né? Tipo, não vou, não vai subir essa aplicação. Como assim não vai? Vai subir. Eu não sei se você vai estar aqui, mas vai subir. Né? É aí que tá. Uhum. Não, legal. Você citou o Crossplane, que eu acho muito legal e tem ganhado, talvez, cada vez mais espaço, talvez por causa de mais features, e ele continua crescendo, né? E talvez ia falar o nome, esqueci agora, do Spotify, a plataforma, como é que chama? Tem um Backstage também, não sei se é isso que você tá pensando. Backstage, muito bem, isso aí. Então, talvez eles sejam os 2 grandes expoentes, assim, né? Ou talvez os maiores nomes de plataforma, entre aspas, né? Porque você ainda tem que construir umas coisas, né? Talvez ele é mais uma interface por onde você controlar essas coisas. Podia compartilhar um pouco dessa sua experiência, como foi, assim, esse lance, talvez com o Crossplane, ou se você testou alguma outra coisa. Legal. Eu usei já o Backstage e o Crossplane, né? Acho que ambos ali tem bastante coisa legal ali pra gente aproveitar e consumir, mas eles ainda estão no processo de desenvolvimento ou de maturação, então você não consegue customizar tudo que você precisa, dependendo. Então o fluxo de customização acaba ficando talvez fora dessa caixinha, sabe? O Crossplane, cara, pra coisas simples, tipo um bucket S3, uma fila, até um banco, assim, se você não for tentar deletar nada, ele funciona bem. Uhum. Eu acho que nada quando você vai mexer com alteração de parameter group ou coisa do tipo, funciona legal. Até o Terraform acaba se perdendo, às vezes ele deleta o que não deveria, né? Então ele ainda é um pouquinho ruim, assim, a experiência foi um pouco ruim nesse quesito. Mas a gente consegue administrar bem ali coisas simples, né? Tipo, pô, o cara precisa criar uma CDN, tipo, e o Bucket S3. Toda vez que ele for fazer isso, tipo, ele tem que me chamar pra fazer isso. Uhum. Então tem um fluxo no Terraform que ele não sabe usar, que eu preciso aprovar ele, aprovar um PR, ou eu posso criar uma esteira que já cria isso pra ele. Uhum. Tipo, então isso ajuda muito, assim, né? A desafogar o dia a dia mesmo, e você se preocupar em desenvolver coisas mais voltadas, talvez, para observabilidade, ali, gerar uma métrica mais legal, mostrar, sei lá, quantos reais você tá perdendo usando a infraestrutura de tal forma, enfim. Uhum. Dá pra eu focar melhor ali no meu dia a dia, de alguma forma. Legal. Eu concordo com você que dá pra gente focar no que traz valor, né? Seja pro negócio, ou economiza dinheiro, ou vai ganhar mais, por aí vai, né? E eu acho que onde as plataformas têm acertado hoje é nessas coisas simples que às vezes tomam um puta tempo e que, eu não sei você, mas se é uma tarefa chata, o quanto eu puder procrastinar e empurrar ela pra frente, eu vou empurrar. Meu Deus do céu. Que é tipo, putz, eu não quero mexer nessa planilha, pelo amor de Deus. E ela vai ficando. Imagina tu ter que criar 10 bancos, sei lá, tipo... Exatamente. Pra 10 times diferentes. Você fala, tipo, pô, cara, eu só queria, sei lá, fazer minha dashboard hoje na paz de já, sabe? Exato, pode crer. E também eu não acho justo, né? A gente tava falando sobre quanto
ensinar de Kubernetes, né? E aí, se a gente fala de Terraform, é outra coisa que eu vou ter que ensinar mais uma. Agora você também tem que saber sobre Terraform, porque eu adotei essa ferramenta. Então, talvez o que as plataformas eu acho que estão acertando é nisso, né? A pessoa pode preencher um formulário, quase que um formulário, né? Parece, e aí sai o banco, o bucket, o CDN do outro lado, né? Então, para essas coisas, ganha escala e fica fácil, principalmente para obedecer às regras da empresa, né? Cada um tem um compliance, etc, né? E eu acho que ganhar escala é uma coisa muito boa também, porque geralmente nós somos muito poucos, assim, pro tanto de trabalho que tem, né? Então, sempre, tipo, bate na gente, a gente sempre tem que ter a resposta final de alguma forma, né? Eu acho que é o que sempre falo nos times que eu trabalhei, né? Tipo, sempre cai no time de plataforma, eles resolvem tudo, tipo, mas por que a gente resolve tudo, né? É uma boa coisa que a gente poderia pensar, pô, tipo, se tivesse alguém ali fazendo isso por mim, talvez resolveria muito mais, sabe? Sim, pode crer. E plataforma, Terraform, Kubernetes, isso tudo, será que resolve nossos problemas assim? Ou a gente está só reendereçando e no final das contas ainda é a mesma coisa, assim, tipo, a gente, era uma máquina, né, virou VM, pod, etc., mas a gente ainda tá fazendo a mesma coisa? Ou quanto você sente que, tipo, a gente evoluiu de verdade, assim, não só trocou de nome, sabe, dessas coisas dentro da nossa profissão? Eu acho que a gente evoluiu, sim, bastante. Eu acho que as pessoas talvez não acompanharam isso. E por isso a gente tem dificuldade em conseguir tirar o melhor proveito da ferramenta, como a gente comentou aqui uns minutos atrás, aqui no mesmo podcast. Pô, se você não sabe usar, você pode ter um tanque de guerra gigante, cheio de coisas ali que você pode plugar e você não vai saber o que plugar. É tipo cortar o fio vermelho da bomba no filme, sabe? Tipo, qual é o fio certo ali, né? Tipo, vai explodir ou não vai, tipo... Então eu acho que as pessoas talvez, não só essa questão de acompanhar, né? Eu acho que acompanhar tudo é muito difícil, né? Você falou do Summit também, tipo, pô, surge tantos produtos e você não vai ter o conhecimento disso tudo. Mas minimamente entender, tipo, como as coisas se encaixam, né? Tipo, pô, que foi aquela base que eu comentei também. Ter a base vai te fazer saber qual fio cortar na hora que a bomba for explodir, sabe? Sim, verdade. Inclusive teve um bate-papo que eu gravei, na verdade eu acho que a gente dividiu em dois, com o Matheus, que é sobre isso, né, sobre saber uma base, né, e quanto isso muda na sua vida, né. Falando mais uma vez que eu tô velho de profissão aí, não só no RG, mas quanto essas coisas ainda fazem diferença, né. Eu me lembro que o Matheus estava falando, tá bom, vou te fazer uma pergunta, como que uma requisição, né, sai do navegador até ela, tipo, dar a volta e aparecer alguma coisa para a pessoa. E eu vejo que tem gente querendo entrar para o DevOps, ou às vezes já está lá dentro, e ela não sabe isso. Ela não sabe a volta que isso tem que dar e, tipo, por que milissegundos são tão importantes, né? Onde isso tudo vai impactar. Então, essa base é tão importante, assim. E aí, talvez ligando com a pergunta lá do começo, né, sobre base ou sobre primeiros passos, talvez o que você diria, mesmo para quem já está, qual seria a base que você mais utiliza, assim? Não sei se tipo SEO, redes, sei lá. Acho que tudo isso que você falou aí, de fato, assim, acho que são máximas que a gente precisa, né? Tipo, redes é muito importante, a parte de armazenamento, sistemas operacionais, coisas do tipo, né, pô, por que o S3 é tão disponível assim? Por que faz isso, né, tipo, porque é um sistema XPTO, tipo, por que faz tal coisa, tipo, então assim, saber o que tá rodando por baixo dos panos me ajuda muito. Eu acho que não só com relação a sistemas operacionais, que também é uma base super boa de se ter, mas também a lógica de como as coisas funcionam, o que encaixa no quê, sabe? Qual a pecinha do quebra-cabeça que encaixa do lado da outra? E na hora de fazer um troubleshooting, eu olho nas coisas que fazem sentido ali, né? Tipo, pô, tá lento, tipo, o que eu vou olhar primeiro, né? Tipo, o que eu vou olhar depois? Qual é a dependência disso? Qual é a dependência daquilo? Então, entender onde as coisas se conectam de alguma forma também faz bastante sentido. E aí, isso eu acho que é um pouco de experiência também, né? E um pouco de estudo ali, de você entender sistema operacional, redes, parte de segurança, Então, assim, tem uma gama muito grande de coisas ali, mas no final do dia, né, como a velha máxima sempre diz, nada se cria, tudo se copia, né? Tipo, a gente tem a mesma base, só sendo melhor aproveitada de alguma forma. Legal. Talvez uma última pergunta, assim, sobre isso, ou talvez sobre esse assunto ainda, é que a gente tem muito lá no X, né, no Twitter, que sempre tem a treta sobre saber programar ou não. Quanto isso de fato impacta, independente de talvez no seu dia a dia ou tipo no seu setor ou ali
para o sysadmin ou SRE, sei lá. Legal. Acho que a programação ela sempre esteve presente. Todas as coisas que a gente faz em tecnologia vão exigir programação em algum nível diferente. Então é importante ter pelo menos uma ciência do que é, uma noção ali, né? Tipo, não vou falar que, eu sou uma exímia programadora. Mas se acontecer algum chabu de código, eu vou debugar e vou conseguir resolver, sabe? Então, assim, eu não vou criar um sistema, mas eu vou saber resolver um problema. Eu acho que é essa máxima que a gente tem que também pensar, né? Tipo, de novo, né, voltando, onde as peças se encaixam? Tipo, qual é a lógica disso aqui? A lógica sempre vai fazer com que você consiga sair do outro lado de alguma forma. Já desenvolvi um pouquinho, já fiz coisas em Go, já fiz coisas em Python e tudo mais, mas, assim, se você me der pra desenvolver um sistema, eu vou demorar bastante pra conseguir chegar do outro lado. Mas eu sei onde as coisas se encaixam em algum lugar. Mas, muito legal, Thalita. Eu gosto muito da sua maturidade. Finalmente, achei a palavra. A idade acho... também. Com certeza não, mas a maturidade de poder responder com uma tranquilidade, assim, que não precisa bater o martelo de que precisa saber Go. Kubernetes é feito em Go, todo mundo tem que saber Go. Talvez não, mas saber a lógica, isso vai te ajudar no fim do dia, né? Pelo menos você vai saber o que você quer perguntar pro ChatGPT para ele poder te dar um YAML e você aplicar, né? Sem olhar, sem testar antes. ChatGPT tá ficando meio desconfiado agora, né? Tipo, você pergunta os negócios, ele responde umas outras, você fala, gente, rapaz... Eu sei a resposta e não é essa, seu burro. Mas, rapaz, parece que a gente foi treinar ele e ficou pior. Pode crer. Thalita, eu queria te agradecer, de repente abrir um espaço para você falar alguma coisa, deixar uma palavra, né? Eu costumo brincar com os outros, né? Deixar suas últimas palavras aí, mas só as últimas desse episódio. Por favor, gente, né? eu tô velha, mas não tanto. Mas eu acho que o que eu gostaria de deixar de mensagem aqui é realmente não tenha preguiça de aprender e não tenha preguiça de evoluir. Eu acho que o status quo é uma coisa muito ruim, né? Você ficar ali sempre no estado estável é uma coisa meio complicada porque você vai deixar de conseguir resolver coisas e de aprender também ali, né? Coisas importantes pra sua vida em algum momento. Não só pra carreira, mas acho que pra vida também. Massa, que da hora. Olha, eu vou deixar uma frasezinha de coach. Talvez, na verdade, eu vou pedir pro cara que faz o design dos episódios, pra ele tentar colocar isso de alguma forma. Vocês já devem ter visto em algum canto essa imagem que é sobre conhecimento e sabedoria, né? A Thalita falou um pouco sobre experiência, né? Você vai precisar de experiência. Uma pessoa que estuda muito, simplesmente nos livros, ela tentar fazer um troubleshoot numa war room, provavelmente ela vai se bater, né, e não vai sair do outro lado, do que uma pessoa que vive em war room e de repente nem tem tanta intimidade com os livros. Então, provavelmente, a gente ser ponderado e a gente conseguir ganhando as coisas de todos os caminhos aí, seja o melhor dos mundos, né? A utopia, talvez. Mas a diferença aí entre sabedoria e conhecimento, né, como essas coisas se conectam, eu acho muito da hora. Bom, eu queria agradecer a todos vocês que escutaram até aqui, ouviram, tá? A gente também tá no YouTube. Se você acessar o YouTube, você vai poder ver uma parte da biblioteca da Thalita e uma parte dos funcos que ela tem, tá bom? Tem o Dobby ali, vamos dar uma meia pra ele. Isso é só pros Potterhead. E por aí vai, tá bom? Thalita, mais uma vez, muito obrigado pelo seu tempo. A gente vai se encontrando em outros caminhos por aí. Eu quem agradeço. Obrigada pela oportunidade, João. Valeu.